Fala pessoal, como é que vocês estão? É com muita alegria que eu estou aqui para gravar mais um podcast para vocês da AgroSkills. Sou Ana Carolina, CEO e co-founder da AgroSkills, e estamos aqui hoje, gente, com um convidado incrível para falar com vocês sobre marketing, sobre demanda dentro do agronegócio, sobre vários aspectos relevantes. Já já eu vou contar para vocês quem é. E antes da gente começar, eu só queria agradecer Terra Gerais Educação pelo patrocínio, pela parceria com a AgroSkills, o patrocínio nesse podcast, e a gente sempre junto aqui em todos os nossos projetos. Roda a vinheta e vamos começar. Este é o podcast AgroSkills, sua aceleradora de carreira. Bom, começando aqui, né, esse momento de bate-papo incrível, eu quero apresentar para vocês Bruno Arroio, gerente de marketing estratégico na Agrobiológica, e está aqui para trocar uma ideia com a gente a respeito de vários pontos da carreira e como ele chegou no cargo que ele está hoje, fazendo o que ele está fazendo hoje. Bruno, seja muito bem-vindo. Olá, Carol. Obrigado pelo convite. Obrigado também a todo o time da AgroSkills para nós estarmos aqui hoje participando desse podcast. Vamos conversar um pouquinho, falar um pouco da trajetória, um pouco de quem tem interesse em conhecer tanto o lado do desenvolvimento de mercado, outras áreas do agro. Estou aqui disponível para a gente trocar uma ideia muito legal e para os nossos telespectadores também. Show, bacana, bacana. Bom, as expectativas estão altíssimas. Eu levantei algumas perguntas aqui. Tem um pessoal da nossa comunidade que está lá fora, que às vezes eu vou receber alguma mensagem aqui com perguntas, e a gente vai aproveitando esse bate-papo para ser super descontraído, tá? Perfeito. Gente, podcast da AgroSkills, já sabe, pega caderno, canetinha aí, escreve, anota, porque é isso que vai fazer você ter resultados diferentes ouvindo todas essas histórias, tá? Bruno, vamos começar. Eu queria saber a sua história. Eu sei que você é engenheiro agrônomo, né? Como é que você saiu da faculdade, chegou até o momento que você está hoje? Conta pra gente um pouquinho da sua trajetória. Pois é, bom, às vezes quem geralmente vai para agronomia, às vezes tem alguma ligação com o campo, né? Eu não tenho uma ligação direta com o campo, né? Meu pai foi metalúrgico, minha mãe do lar, mas eu notava a grandeza que o país tinha nesse segmento, né? No nosso agronegócio. E daí partiu o interesse de seguir a engenharia agronômica e ir para a faculdade. Foi muito engraçado, eu acho que nós precisamos, Carol, de ter boas pessoas nos cercando para ajudar, principalmente no começo. E eu ingressei na faculdade e no mesmo dia um colega, né, que eu já tinha, nossos irmãos jogavam futebol junto, já me puxou para um grupo de pesquisa na faculdade. E esse grupo de pesquisa era um grupo de pesquisa em controle biológico, e, vamos dizer assim, foi amor à primeira vista. Então, esse foi um pouco da trajetória. Foi ali que eu me identifiquei e ali que eu comecei os primeiros passos. E esses primeiros passos eles foram muito bons porque foi um momento de muito network. Ali nós já começávamos a fazer trabalhos com algumas empresas, algumas companhias. Ali eu também já comecei a participar de alguns eventos, alguns congressos. E até para linkar depois que a gente vai falar hoje, ser aí um porta-voz da companhia, estar ligado no marketing, foi muito interessante que nós mandávamos trabalhos para o congresso e meus trabalhos sempre eram escolhidos para apresentar oralmente. Então, logo ali de cara, no primeiro ano da faculdade, a gente já precisar ter uma desenvoltura, aprender a se colocar, a se postar, né, e ter uma fala boa, uma fala fluida, né? Isso foi algo que me ajudou muito a estar onde hoje eu cheguei, onde eu estou hoje. Então, é algo que nós podemos levar para as pessoas durante o transcorrer da nossa conversa. Mas, então, fiz a faculdade de engenharia agronômica, fiz em Ribeirão Preto, no Centro Universitário Moura Lacerda. Dali eu entrei para o estágio. No estágio, foquei também em controle biológico, entrei numa empresa que chamava Bug. A Bug, há um ano antes de eu entrar no meu estágio, ela foi eleita por uma revista americana como a 33ª empresa mais inovadora do mundo. Caramba! Um trabalho com uma vespinha, um parasitoide que ela fazia para controlar, principalmente broca da cana, a Diatresia caralis. E ali foi onde eu comecei os meus primeiros passos. Fiz aí meu estágio, fiquei um tempo de assistente comercial, e aí a empresa precisava estruturar um pouco a área de cereais. Era uma empresa enxuta, né, com equipe enxuta, e aí eu fiquei fazendo uma coordenação de pesquisa e desenvolvimento. Mas a pesquisa eu quase não fazia, era mais um desenvolvimento e um atrelado um pouquinho comercial. E isso a nível Brasil. Então, algo também que me ajudou muito também a chegar nesse momento é de ter tido experiências em todas as regiões produtoras do país. Então, lógico que às vezes você não cria uma carteira de cliente igual a RTV que está focado, mas você conhece as características, as oportunidades, os momentos. Isso também me ajudou muito.
Então, eu fiquei na Bug por esse período. A Bug ela foi adquirida no final de 2017 por uma multinacional holandesa, que é a Coopert. Uhum. E aí fiquei um tempo no desenvolvimento de mercado para cereais AHF na Coopert, até eu vir para a agrobiológica. Uhum. Mas na agrobiológica eu não comecei na gestão. Comecei também como desenvolvimento de mercado, fazia os estados de Goiás, Distrito Federal, Minas e Mato Grosso do Sul. E ali, após uns 5 meses, aí eu fui convidado a assumir a gestão do departamento de desenvolvimento de mercado. E há um ano eu estou aí na cadeira de gerente de marketing estratégico. Então Que hoje bacana. eu fico com o time de desenvolvimento de mercado, fico com o time de inteligência de negócios e fico com o time de marketing e comunicação hoje dentro da estratégia, da estrutura da equipe. Que legal, que legal. O que que é o teu maior desafio hoje, assim, olhando para tua cadeira? Hoje é, de fato, nós vermos, né, as pessoas, os profissionais, e conseguir fazer uma aderência para o nosso negócio. O Uhum. controle biológico, que é a área hoje que eu atuo, Uhum. é uma área que ela vem crescendo e se desenvolvendo a cada ano, e a passos largos. Aham. E isso tem demandado nós termos uma equipe que esteja engajada, que tenha um conhecimento. Então, hoje, essa é uma das premissas muito que eu levo em consideração, Uhum. de ter uma equipe que se converse, que seja unida, para que a resposta, para que os resultados eles aconteçam no dia a dia. Então, ter uma comunicação muito aberta, ter uma comunicação hoje com esses profissionais e também ter a parte da criatividade deles para ter ideias, a gente aperfeiçoar essas ideias, é algo hoje como um desafio e algo que eu gosto muito de levar em consideração. Bacana, bacana. E tem uma coisa que a gente percebe muito, assim, que o comercial do agro ele é diverso, né? Tem Sim. CTV, CTC, RTV, no final é tudo a mesma coisa, mas tem nomes diversos para as mesmas coisas, né? Aham. E tem, às vezes, em alguns momentos, características diferentes, mas tem um DM, por exemplo, tem um Key Account, umas palavras que são diferentes, às vezes as pessoas não têm tanto conhecimento a respeito disso, né? Sim. Então, quais são os principais cargos dentro de uma área comercial e de marketing dentro de uma empresa, ou pode ser até mesmo dentro da empresa de vocês? Sim. E como você entende que as pessoas andam nesses cargos? O que elas precisam ter para almejar essas vagas? Perfeito. Eu não gosto de falar assim, a geração tal, a geração tal, né? Uhum, Mas há uma certa prematuridade ou um certo ansiedade nessa turma mais nova. aham, E é muito importante a gente frisar isso. Tudo tem o caminho. E além do caminho, tem que essas pessoas também se conheçam pessoalmente e profissionalmente. Alguns vão ter um viés mais para gestão e outros vão ter um viés para execução de uhum, trabalhos. Mas hoje, o que nós podemos destacar é justamente que esses profissionais que estão chegando, eles entendam a escada e esse autoconhecimento próprio, para que ele uhum, tenha sucesso lá na frente. Mas nós podemos destacar a linha de vendas com os assistentes técnicos, aham, comerciais. Após isso, claro, os cargos de CTV ou RTV, depende da nomenclatura, mas são cargos que estão ligados ou à geração de demanda, que vai efetivar uma venda posteriormente, ou de fato a ter uma carteira de clientes, lidar com um canal de distribuição ou com uma venda direta e uhum, executar as metas pré-estabelecidas, né? Que uhum, aí seriam esses cargos de venda mesmo, comerciais. E aí, claro que após o RTV ou o CTC ali, você tem os cargos de supervisão, coordenação ou uhum, gerência regional ou nível nacional. uhum, Então, essa é uma estrutura que você tem comercialmente. aham, Do lado técnico, você tem, às vezes, os desenvolvedores de mercado, que são os DMs, uhum, que fazem um papel muito importante. Não é porque eu sou da área, uhum, mas até falando com quem está nos acompanhando, eu vejo hoje o desenvolvedor de mercado com um papel importantíssimo dentro da organização. Porque ele é aquele cara que antigamente o Estado fazia uma parte que era o extensionista. Que ele uhum, transferiu o que? Ele transferia tecnologia. uhum, E o desenvolvedor de mercado ele vai fazer boa parte disso. Então ele precisa fazer o elo com várias estruturas, com pesquisa e desenvolvimento, uhum, como o próprio comercial e como o próprio marketing. Para quê? Para que um produto de pré-lançamento ele faça geração de demanda, contrate os protocolos, e assim por outras áreas, né? uhum, Também, com os canais de distribuição, faz toda a capacitação e com o time também de RTVs da própria empresa, seja capacitado para levar a tecnologia da maneira que ela deve ser colocada a campo. uhum. Então, eu vejo hoje o desenvolvimento de mercado como uma peça fundamental.
Então, tem os desenvolvedores de mercado, e aí, porventura, você tem também uma base de assistentes que pode vir ali e depois fazer essa escada no sentido técnico Uhum. comercial. Então, esses são cargos hoje ligados diretamente ao comercial, à venda, que não necessariamente às vezes faz a venda, mas Aham. que ajuda a vender também. Legal, bacana. E o que que você entende, assim, uma pessoa que está entrando nessa carreira, ela, será que eu vou para a área mais técnica? Nesses 2 caminhos que a gente colocou aqui, ou Aham, mais comercial. Que dica que você daria nesse sentido? Como saber o que que é para mim? Se eu sim. sou do comercial mesmo, do RTV, se eu sou do desenvolvimento de mercado, como que você orienta a galera em relação a isso? Não, isso é um ponto bem interessante. Eu visualizo que nós devemos ter pessoas que não tenham medo de receber não. O Uhum, não ele faz parte do nosso crescimento. Quem está uhum. lidando com venda vai receber não. O tempo Então, no todo. tempo todo, né. Então hoje, a gente precisa trabalhar isso para que também não vire uma frustração para aquela pessoa: "Eu quero ser comercial", mas às vezes você se encaixa melhor numa determinada área. Então, Uhum, o que eu passaria para quem está nos acompanhando e está nesse momento, é que aproveite, por exemplo, o estágio ou o momento que você vai entrar como assistente, para justamente se entender e poder se direcionar na carreira. Como? Ah, você vai começar como assistente, você vai começar a ter as gerações de demanda, o RTV ele vai te colocar em algumas oportunidades com o produtor, é uhum, saber se aquela necessidade para o comercial ela foi atendida. Se uhum. você tem um perfil comunicativo, que você tem convicção naquilo que você está falando e tem uma boa ideia de querer fazer número, de ter um desafio, querer, sabe, não, eu quero Expressãozinha, mais, é. esse Aham, cara ele tem um perfil mais comercial. aham. Agora, o cara, o profissional, né, a pessoa profissional, ele tem um viés bom de comunicação, Uhum, mas às vezes ele, naquele fechamento do negócio, às vezes ele falha. Mas uhum. ele é tão bom quanto, ele só peca ali naquele detalhezinho, que às vezes com o Um cara passar do mais de tempo, relacionamento, né. se ele é É. uma pessoa de relacionamento, que tem uma boa desenvoltura, que faz um network, que faz boas redes de contato, Aham. esse é um profissional que ele tem tudo para vir para o desenvolvimento de mercado. Mas precisamos também levar em consideração que o desenvolvimento de mercado ele é o balizador de transferência de tecnologia. Uhum, Então, quem é curioso ou gosta de aprender, que gosta de fazer leitura, ler artigos, é um caminho também importante, porque ele vai estar sempre antenado com o que está acontecendo. uhum. E isso é extremamente importante para um profissional que vai querer seguir nessa área. Muito legal, muito legal. O bom é que quando a gente grava o podcast, a gente valida tudo que a gente vem falando nos cursos, né. Então, Aham. por exemplo, a comunicação, nos 2 aspectos, em todos os aspectos, assim, sendo generalista, mas na maioria dos lugares no agro, você precisa ter uma boa comunicação. Sim. Um bom desenvolvimento da fala, da oratória, da comunicação entre as pessoas que participam com você, ou estão liderados ou colegas, enfim. É. E as pessoas não dão muita atenção, e aqui a AgroSkills defende muito isso, para soft skills, que é a comunicação, inteligência emocional. Você falou de autoconhecimento aqui bastante. Sim, Enfim, ficam muito mais ligadas para a parte técnica, o que é importante, extremamente relevante. sim. Mas eu falei ontem na palestra que a gente deu lá em Rio Verde que a soft skills, na minha opinião, ela potencializa hard skills, né? Um cara que é muito bom tecnicamente e sabe conversar bem, ele consegue, cara, fazer uma transferência tecnológica absurda, né? Com certeza. E você tocou num ponto que é a inteligência emocional. Aham. Todos os aspectos nós precisamos estar aderentes hoje a esse ponto. Uhum. Porque é celular, é reunião, é meta, é entrega, é É agenda, chuva. é chuva, é sol. Aham. Então, hoje, o campo como um todo ele está em constante evolução. E nós precisamos estar acompanhando isso e saber o que o produtor ele está demandando. Uhum. Hoje, o vendedor que vai lá para falar de futebol, para falar de clima, esse está com dias contados. E cada vez mais a gente vai ver aquelas placas nas fazendas, fala proibida a entrada de vendedor. Uhum. Não podemos ser esse tipo de profissional. Precisamos ser um profissional que esteja antenado e que saiba o que o produtor está querendo. Então, até para quem deseja ir para o comercial, que quer ir para o comercial, às vezes se preparar antes de uma visita é extremamente importante, Uhum. para já saber o que aquele produtor compra, quando ele compra, o que ele precisa,
qual é a característica da propriedade dele ou das culturas que ele tem. Então, são fatores que é melhor, às vezes, nós afiarmos o machado por 10 dias, para na hora que precisar usar ele, Corte certo, fazer um né? corte certo, do que você ficar ali gastando energia com uma coisa que não vai render, vai gastar o tempo, foi mal planejado. Hoje as empresas, querendo ou não, fazem uma gestão de orçamento rigorosa e você não pode perder dinheiro. Assim como o produtor também não pode, você tem que levar o que é essencial para ele. Muito bacana, muito bacana. Gente, nossa, se eu tivesse no lugar de vocês aí, quem quer entrar nessa área, pelo amor de Deus, anota tudo. E depois até vamos deixar suas redes aí pra galera também te seguir e acompanhar. LinkedIn aí também, que é extremamente relevante. Ok. Bruno, o que foi diferencial pra você pra chegar onde você chegou? O que você entende? Vamos pensar em 3 pontos? É uma pergunta às vezes um pouco capciosa, assim, mas o que são as 3 principais coisas que fez o Bruno crescer na carreira no agro dentro de onde você tá hoje? Como eu mencionei, eu me especializei muito nessa área de manejos biológicos, de controle biológico. E é uma área, como nós já mencionamos, que vem numa crescente muito forte e ainda demanda de profissionais. Então, o conhecimento, estar sempre antenado e ligado ao que acontece no mercado, isso foi um ponto. Então, sempre participei de congressos, de eventos, igual eu mencionei no começo da minha carreira, o grupo de trabalho de pesquisa que eu estava participando, isso tudo agregou. E com certeza também as experiências profissionais que eu tive nesse tempo. Então, isso tudo é uma somatória que mostra as habilidades que você vai ter para exercer futuros desafios. Então, esse seria um ponto, o conhecimento. O outro, eu diria que, além do conhecimento da causa da situação, foi também ter um conhecimento do território nosso. Então, ter a possibilidade de conhecer como que é a agricultura do sul, as culturas de inverno, um arroz irrigado, o Brasil no cerrado, né, o cerrado brasileiro, as expansões, as culturas de cereais, isso também é algo que me ajudou muito. Isso você conseguiu fazendo o estágio, né? Foi na época do estágio. Foi no meu estágio. No meu estágio, eu percorria 7 ou 9 estados e precisava mapear 3 regiões distintas de cada lugar para um trabalho que a empresa ela conduziu naquele momento. Então, a partir dali, já foi contato, porque, poxa, eu preciso aquilo que eu preciso entregar. Na época, eu tinha que fazer alguns trabalhos para verificar se nós tínhamos populações resistentes de algumas pragas a nível de campo. E aí, poxa, onde que eu vou encontrar? Então, às vezes encontrava uma pessoa, um profissional de uma outra empresa, tô precisando de uma situação assim, você conhece? E iam indicando, você criava uma rede e isso também foi proporcionando isso. Então, o conhecimento dessas duas partes, tanto o conhecimento da área de atuação, quanto o conhecimento do que acontece na nossa agricultura como um todo e no nosso país. Outra situação, eu acredito e colaboro aqui, que é no sentido de proatividade. Soft skills. Quase nunca tive as coisas de mão beijada. Sempre busquei implementá-las ou trazer alguma ideia para que ela seja discutida e a gente coloque ela em prática. E é isso algo que eu gosto muito das minhas equipes, que eles tenham a cabeça aberta para trazer ideias e nós estruturarmos ela para que isso vire realidade. Então isso também é algo que eu sempre busquei. E os jovens que estão entrando, eles têm que aproveitar uma oportunidade para ter essa válvula propulsora, porque isso vai fazer ele se destacar no caminho. E outra coisa que eu acredito que é a questão da transparência, da ética, de você ser bem cauteloso e regrado naquilo que você precisa realizar. Então, sempre fui muito transparente, muito ético com os produtores que eu atendia, os colegas de empresa. Então, acho que isso também é um fator predominante hoje e que fez com que eu chegasse, porque estar num cargo de liderança ou num cargo de confiança na empresa, isso é o que você precisa passar para que a alta liderança também deixe você livre para delegar aos seus delegados. Né? Então, é algo que eu acredito também como um dos pilares. Bacana, bacana. Essa questão da inteligência emocional que a gente falou antes, com todo esse processo também, ele tem muito a ver, porque às vezes você tem que desenvolver a questão técnica, o conhecimento,
tem que ser proativo, mas às vezes você tá inseguro em relação ao que você tá falando, você não sabe se aquilo é certo ou não mesmo e tudo mais. Mas, quando você tem as emoções alinhadas e trabalha elas de uma maneira inteligente, você acaba tendo mais chances de lidar com essas situações do que uma pessoa que você provavelmente não tenha, né? Claro. E hoje, como é que é o seu time? Qual que é a estrutura do seu time? Quem que fica abaixo de você? Como é que você tem estagiários, trainees com você? Como funciona? Perfeito. Hoje eu fico na gestão de marketing estratégico da companhia. Uhum, Dentro dessa estrutura no qual eu lidero, eu tenho o meu time de desenvolvimento de mercado, uhum, que está ligado junto ao comercial, né, nas estratégias para fazer uma casadinha bem conexa, sabe, uma conexão uhum, bem importante. Tem o time de marketing e comunicação também comigo e o time de inteligência de negócios. Então uhum, hoje eu tenho supervisores ou coordenadores em algumas dessas estruturas. Tenho dentro dessa equipe hoje um estagiário. uhum. Tínhamos um trainee no time de desenvolvimento de mercado, que hoje está no comercial, se desenvolvendo, se aperfeiçoando. Quem sabe mais à frente a gente traz de volta, né? Aham. Mas é muito importante ah, aquilo que nós falamos no começo, né? O profissional ele aproveitar aquele momento inicial para ele ganhar bagagem, se desenvolver e depois ele trilhar o caminho que ele tem uma aptidão, ele tem Uhum. uma conexão ali interessante. Então, hoje, essas são as estruturas que eu tenho dentro do Scope. Os desenvolvedores de mercado, eu tenho, são todos agrônomos, Uhum. alguns com mestrado ou doutorado, Uhum. justamente por você ter uma boa adesão àquilo que você precisa passar, aquela informação que você precisa passar, mas não é algo mandatório. Nós Uhum. temos engenheiros agrônomos altamente capacitados e que têm uma desenvoltura tão boa quanto um profissional que às vezes passou por uma Mestre, parte doutor. acadêmica Uhum. um pouco mais aprofundada. No time de comunicação hoje, fica responsável por trazer materiais internos, materiais externos, cuidar de eventos, Uhum. a comunicação da empresa como um todo, né? Se ela está sendo seguida à risca, padrão visual, de imagem, e assim por diante. E o time de inteligência de negócios, no qual nós analisamos através de pesquisas de mercado quais são as tendências, né? Ah, a soja vai subir, a soja vai cair, o mercado de defensivo está subindo ou está abaixando o preço. Aqui acontece esse movimento de venda, aqui esse movimento de troca. Então, faz essa análise e também uma análise interna hoje das áreas que nós temos comerciais em termos de portfólio, como que está a Uhum. aderência desse portfólio, como que nós estamos balizados em pricing com as Uhum. outras empresas e assim por diante. Então, hoje é uma estrutura bem completa, onde um conecta com o outro para que isso rode numa engrenagem suave e bem aderente ao que a companhia espera. Muito legal, muito legal. E dentro de toda essa estrutura, que para você, eu vou nos 3 de novo, porque o 3 é bom que fixa, assim, né? Aham. Que são os 3 principais pontos para você escolher alguém para o seu time? Para o seu time, o que você avalia? Criatividade, Uhum. porque mais do mesmo tá cheio. Aham. Então nós precisamos de mentes brilhantes, precisamos de pessoas que pensam fora do usual. E às vezes esse fora do usual ele é algo bem fora mesmo, mas que aperfeiçoando ele dá muito certo. Então a parte da criatividade é algo que eu gosto muito de levar em E como que consideração. você avalia a criatividade no profissional? Como é que funcionam seus indicadores? O objetivo é até mostrar para as pessoas, tipo, cara, você quer desenvolver? Escuta aí agora, presta atenção, pega a caneta, vambora. Bom, criatividade de fato é às vezes ter uma ilustração diferente do usual. Uhum. Hoje a gente faz um dia de campo com um flip chart. Mas será que não tem como nós prepararmos alguma coisa que seja visual, que traga uma. Você envolva aquele Show. espectador que está ali? Aham. É um diferencial, é sair fora da rotina. Legal. E assim com outras. O treinamento. Vir aqui só passar um slide ou uma apresentação é o usual. Uhum. Mas e nós levarmos uma experiência? Eu acho que Legal. essa parte da criatividade ela está muito ligada a qual experiência nós vamos trazer para o produtor ou para o parceiro comercial Que ou assim legal. por diante. Então, Uhum. quando tem alguma coisa muito assim, eu sou entusiasta, eu falo, Hã. vamos fazer, vamos ver o que que dá. Então, eu gosto muito. Legal. Outra questão que eu analiso, postura. Uhum. Então, aquela pessoa que às vezes chega meio esparramadona, que às vezes tem uma gíria ou algo, a gente sabe que nós temos boa parte dos produtores tem um lado
que gosta Muito de tradicional, seguir um né? tradicionalismo. Então, eu ainda prefiro alguns profissionais que transmitam uma boa postura, uma fala aderente, uma fala que seja o que o produtor ele quer de um profissional que esteja visitando ele ou levando uma tecnologia para ele. Legal. Então, essa parte da postura também é algo que eu levo muito em consideração, principalmente nas entrevistas. Uhum. E outra questão é o conhecimento. Então, mesmo que nós falamos aqui de conhecimento, e às vezes quem está começando tem aquela descrição na vaga, experiência de 2, 3 Uhum. anos. A gente Uhum. sabe quanto é doído isso, porque às vezes ele precisa de uma oportunidade, ele tem o potencial, mas ele precisa de uma oportunidade. Mas pelo menos que ele esteja aderente àquela posição que ele deseja, um conhecimento já breve, que transmita confiança, é necessário num processo seletivo esse profissional passar. Tá? Uhum. Então, isso é algo que a gente também gosta de. E eu levo como uma das premissas na seleção. Bacana, bacana. É, gente, muita informação relevante. E você vê, assim, hoje, que existe uma diferença em trabalhar com biológicos, especificamente, e trabalhar em uma outra área, dentro do agro, falando da parte aqui comercial, né, que é onde a gente está transitando. E qual que seria essa diferença, caso exista, né? Não me julguem. Vou falar o É que sua eu opinião, fica acho. em paz. Nós temos diferenças. Aham. Temos diferenças. Claro que hoje nós já temos algumas ferramentas biológicas Uhum. que o produtor ele já se adaptou, ele já utiliza. Então, isso é algo mais fácil de se colocar. Uhum. Mas, com toda certeza, hoje o produtor ele tem uma gama de fungicidas, de herbicidas ou até de inseticidas que já é do costume dele. Uhum. Quem está numa bandeira dessa e já está no mercado estabelecido, é um pouco mais fácil, porque muitas vezes ele vai sofrer a venda, em alguns casos. Uhum. No nosso caso, não. No nosso caso, hoje é necessário toda aquela geração de demanda para mostrar o resultado, mostrar o ROI, o retorno sobre o investimento que o produtor vai ter ao inserir aquela tecnologia no manejo dele, e isso começar a galgar cada vez mais passos maiores. Então, há diferença. Uhum. Então, o biológico ele é uma venda hoje muito mais técnica, que demanda presença, que demanda acompanhamento, justamente para que o produtor ele veja os benefícios e comece a colocar isso no planejamento dele. Mas só para você ter ideia, Carol, hoje os biológicos eles estão em aproximadamente 38%, 40% da nossa agricultura. Isso nós estamos falando de que pelo menos um agente biológico de controle ou de manejo Uhum. esteja envolvido. Uhum. Então nós temos um potencial nesse mercado gigante, Uhum. seja naquele produtor que já faz o uso, mas que pode usar novas tecnologias, ou daquele que ainda não aderiu a uma tecnologia desse tipo. Uhum. Então, para os jovens, a quem está entrando no mercado, deixo a dica, é um mercado que está em expansão. Sim. Estamos numa safra, numa transição, um Em momento um todos os pouco mercados, mais todos não, a maioria dos mercados estão assim, truncado, né? Uhum. Mas é um ano que o milho já melhorou de preço agora, então o produtor ele vai voltar a ter uma margem um pouco mais equilibrada para poder investir. Eu tenho certeza que o biológico tem um potencial de crescimento muito grande, até pela gama de micro-organismo natural que nós temos no país, Uhum. e até pela profissionalização das empresas e das pessoas, os profissionais que estão nessas empresas. Então, hoje, nós temos grandes multinacionais que estão ampliando o seu portfólio e trazendo biológico para o seu portfólio. Uhum. Isso vai ser altamente positivo, porque é mais massa crítica ali, melhorando formulação, melhorando posicionamento. Então, o biológico tem sim diferença com outros nichos, mas é uma área apaixonante. Uhum. Bacana, bacana. Eu vou até aproveitar e fazer um jabá pro meu patrocinador aqui, que é a Terra Gerais Educação, porque eu vejo que tem muita gente que tem dificuldade de se posicionar no mercado, entender isso que você falou, como fazer essa apresentação técnica, como se comunicar bem e tudo mais. E a Terra Gerais Educação, nossa grande parceira, tem um programa de formação de RTVs, no caso, aqui que eles trabalham, que traz toda essa questão técnica do RTV, então eles abordam todos os segmentos. Tem professores que têm experiência com biológicos, com fertilizantes, com defensivos, enfim, com vários segmentos, e também abrangem a questão das soft skills, posicionamento, comunicação, enfim,
empregabilidade, a gente inclusive dá aula dentro do treinamento também. Então, assim, se você tem interesse em fazer o programa de formação em RTV, vai ter um QR Code aí embaixo, fica à vontade em acessar esse QR Code, e ali você consegue falar com o pessoal da Terras Gerais, esclarecer dúvida, ver se faz sentido e tudo mais, né? E acaba que é ótimo, né, Bruno? A pessoa já começar a olhar para isso, quem tá querendo entrar, quem já está atuando e tá com dificuldade, já começa a se desenvolver também, né? Com certeza, isso é importantíssimo. Essa necessidade complementar de nós desenvolvermos constantemente, ela é importante, porque o mercado ele está sempre se inovando. Então, esses cursos, essas plataformas de conhecimento, de aprendizado, são fundamentais. E até fiquei sabendo aqui dessa parceria de vocês com a Terras Gerais. É um pessoal, de fato, muito bom. Nós temos alguns trabalhos que nós conduzimos com eles. Então, vocês estão em boas mãos aí com essa parceria, é um pessoal muito bom. Show, ó, validado. E é isso, galera. Se vocês tiverem interesse, entrem aí nesse QR Code. E agora, voltando e seguindo aqui, Bruno, se a gente pudesse dar uma dica para quem está na faculdade, vamos começar pela parte técnica. Alguém quer trabalhar com biológicos. Que congresso, que curso, que matéria, o que essa pessoa precisa fazer tecnicamente? Perfeito, Carol. Bom, o controle biológico ele também tem várias áreas. Então, nós temos a área da fitopatologia, a área da entomologia, a área dos nematóides e várias outras áreas. Então, dentro do todo, às vezes o profissional ele tem uma aptidão por determinada área. Temos bons congressos, bons simpósios. Deixo como dica aí, por exemplo, o Sicombiol, que é um simpósio focado em controle biológico. Legal. Temos aí os congressos que são um pouco mais generalistas, por exemplo, congresso de entomologia, congresso de fitopatologia, congresso de nematologia, que são grandes áreas e que o manejo biológico ele está cada vez mais aderente nessas áreas. Então sempre tem o biológico ali sendo debatido, mas também tem o químico, né? Tem outras frentes também. Então são alguns congressos que eu particularmente gosto muito e que eu indicaria aos profissionais que estão entrando ou que querem entender como funciona esse mercado, que vejam a agenda, que vejam o calendário desses eventos e se inscrevam, participem. Foi assim que eu também comecei, né? Levando os trabalhos, participando dos congressos. Então, vejo que é uma boa pedida para quem quer se entender e se localizar no mercado de trabalho e conhecer um pouquinho das áreas que estão envolvidas. Legal, bacana. E quando a gente fala da parte, a gente falou hard skills, né, técnica, e quando a gente fala da parte soft, assim, como é que, comportamental, né, o que você sugere, o que você acha que é relevante essas pessoas fazerem? O comportamental, ele é importante até em outros aspectos, como, por exemplo, o trabalho em equipe. Então, buscar estágios, grupos de pesquisas, grupos de trabalhos na faculdade, é uma maneira que eu visualizo de começar a entender e se preparar. E vi na equipe de vocês que muitas pessoas passaram por esse processo, né, de participar dos grupos de extensão, dos grupos de pesquisa. Foi o meu caso também na faculdade. Então é um caminho altamente positivo, onde ele já começa a ter contato com empresas, trabalho com pessoas de perfis diferentes, profissionais de perfis diferentes, e isso vai lapidá-lo cada vez mais para poder enfrentar desafios, poder galgar novas posições lá no futuro e assim por diante. Bacana, bacana. E Bruno, você se comunica muito bem, dá para perceber aqui, desde que dá o momento que você chegou. Como é que você chegou a desenvolver para chegar no estágio que você tá? O que você fez? Eu perdi o receio. Não vou negar que o começo, às vezes, nós temos receio. E é importante para que a gente também não fique uma soberba. Eu acho que a humildade ela é importante, mas nós precisamos nos postar e levar firmeza naquilo. Mas eu, no colegial, para eu apresentar um trabalho, tinha que levar uma folha e tremia para apresentar. Mas foi dando a cara a tapa. E sem medo de, às vezes, errar. Nós somos seres humanos, estamos passíveis de erro. Lógico que nós precisamos nos preparar para que, na hora que chegue a oportunidade, a gente faça bonito, entregue o que é esperado. Mas, por exemplo, eu tive essas oportunidades, nunca fiz curso de oratória. Foi justamente dando a cara a tapa nesses congressos que eu falei, de ter o trabalho apresentado oralmente. Então,
primeiro congresso que eu participei, que eu levei um trabalho, na plateia eu tinha pesquisadores, professores de Exalc, de USP, de Unesp. Sabatina pura. Então ali já foi o primeiro impacto. E me saí bem, pensando no primeiro ano de faculdade, me saí bem. E ali vieram outros e isso foi trazendo uma experiência, foi trazendo uma bagagem. E eu gosto muito de trazer uma situação que aconteceu. Eu estava, logo depois do meu estágio, eu já tinha terminado o estágio na empresa, eu estava como assistente, e o CEO, o diretor comercial da companhia, ele tinha uma reunião na Embrapa e ele tinha uma palestra para fazer numa universidade. E a sogra dele sofreu um acidente, ele já estava a caminho, e aí ele, Bruno, preciso de você. Fui fazer uma reunião na Embrapa, discutir, representando ele, o diretor, e eu saindo do estágio como assistente. Então, era algo que ele sabia que eu conseguiria fazer por conta de uma desenvoltura ou uma boa fala para conseguir representá-lo nessas agendas. E o feedback depois chegou para ele foi positivo. Então, foi bom. E Confirmou. Hoje a gente continua buscando, né, esses aperfeiçoamentos. Então, agradeço o elogio, quero me aperfeiçoar cada vez mais. E quero também que a minha equipe seja esse porta-voz da companhia no campo. Então, o Bruno hoje ele está aqui, mas eu quero que todos os meus desenvolvedores de mercado também sejam porta-vozes e tenham boas aderências, que tenham boas representatividades quando lhes forem necessário. Então, eu confio plenamente nisso hoje neles, caso eles precisarem, eles têm toda a autonomia para conseguir fazer isso. Claro, só avisando, a gente dá um briefing antes, mas é algo que eu gosto de trabalhar também para que o time se desenvolva e tenha isso também no dia a dia dele. Muito bacana, muito bacana. Gente, se eu pudesse anotar alguns pontos aqui, mas a própria questão que o Bruno falou aqui de dar a cara a tapa, a gente acha que soft skills desenvolve lendo um livro de comunicação e tal. Tanto que a gente tem até um curso de oratória, mas o curso ele é muito prático. Porque se você não praticar, se você não se colocar ali na frente, falando, tremendo, depois você vai e fala de novo. Se você não praticar, não adianta, não vai desenvolver. É igual a inteligência emocional. Não adianta você querer desenvolver inteligência emocional e ficar dentro de um casulo, não fazer projeto nenhum, não pegar desafio nenhum. É nesses momentos que você entende como as emoções estão funcionando e você vai ajustando elas. Então, a pessoa que se esconde do desafio, ela se esconde do desenvolvimento, né? Concordo plenamente. E esses cursos de oratórias, eles são fundamentais para quem precisa. E se vocês têm hoje dentro do escopo e essa ciência de que é preciso esse tete-a-tete, ter esse contato, eu tenho certeza que é um grande diferencial que vai fazer que aquelas pessoas se desenvolvam ainda mais. E o que aconteceu comigo foi isso que eu expus aqui. Foi ali, vou fazer, se prepara, faz um resuminho, monta ali alguns pontos que você domina o que você está falando. Preciso falar disso. Porque aquele nervosinho, aquela friozinho na barriga, vai acontecer. E se não vir, perde a graça. Né? Que então, é o desafio, né? Ele precisa ter. Mas nós precisamos nos preparar para passar aquilo. Então, às vezes as pessoas também me perguntam, Bruno, você fica nervoso, você fica ali naquele momento, eu falo, os primeiros 2, 3 minutos é normal. Depois você vai se soltando. Então aproveita os 2, 3 minutos iniciais para quê? Para aquilo que você domina. Então se apresenta, fala o que você faz uma introdução ali que você leva uma robustez de informação, usa isso para ir depois construir. Vai montando um storytelling e vai construindo depois todas as informações que são necessárias serem passadas. Show de bola, show de bola. Não, muito bom. E eu tenho uma pergunta que eu tinha colocado aqui para fazer, acabei não fazendo, mas o que são os principais papéis e responsabilidades da sua área? Você falou a estrutura, mas o que faz a sua área especificamente dentro da empresa? O que vocês garantem? Quais são os resultados que vocês buscam? Perfeito. Como eu mencionei, Carol, nós temos, dentro da minha estrutura hoje, tem 3 áreas. Então, vou começar pelo marketing. O marketing é ter os materiais, flyers de divulgação, catálogos de resultado, informativos, boletins técnicos, os eventos. Então, hoje, essas entregas elas estão atreladas a essa estrutura, que é uma das que compõe. Quando eu vou para a inteligência de negócio, por exemplo, nós estamos começando a montar o orçamento da próxima safra. O norteador ele sai daqui. Qual que é a perspectiva de mercado? O mercado vai crescer.
o preço vai se manter. Então, a gente faz uma montagem de um racional para que isso seja colocado depois junto com os gerentes comerciais, os diretores, e isso seja cascateado para o comercial para buscar aderência no cumprimento dos números pré-estabelecidos. Uhum. Então, o pré-estabelecimento do plano tático e estratégico, ele sai daqui, Uhum. da companhia. Então, é uma importância muito, muito relevante. muito grande, porque nós estamos norteando as estratégias do ano safra. Uhum. Né? Qualquer erro de rota ali, ele precisa ser ajustado rápido para que a gente não fique deslocado. Né? Uhum. Então, o acompanhamento também de outras estruturas para ver, aquele produto, qual é o share, qual que é o share da companhia. Então, uma análise completa hoje, dando um direcional, é algo que essa estrutura hoje ela faz. Uhum. E quando eu vou para o desenvolvimento de mercado, aí é uma estrutura bem ampla de atividades. Uhum. Até eu tinha um colega na equipe, né, que ele brincou, Brunão, o DM não é desenvolvimento de mercado, não é desenvolvedor de mercado. É o deu problema, não vou falar o termo, sabe? Mas que aí o DM tá lá para corrigir. Uhum. Né? Ele vai ser a fortaleza para levar o que é importante ser levado, o que é correto em termos de posicionamento. Uhum. Então, o que o desenvolvedor de mercado faz hoje, por exemplo, na agrobiológica? É uma estrutura que está dentro do marketing estratégico, Uhum. mas que eu gosto muito de posicioná-la junto ao comercial, Uhum. para as estratégias andarem lado a lado. Uhum. Então, hoje, esse profissional ele monta dia de campo, fica responsável por analisar, fazer uma vitrine, ter contato com stakeholders, influenciadores, para justamente ter porta-vozes da marca ou da tecnologia, você trabalhar com as instituições de pesquisa, consultorias, para protocolos de validação de resultados regionalizados, treinamentos, palestras, suportar também os materiais que o marketing depois vai elaborar. Então, por isso que são estruturas que elas andam, né, juntas. Fazer o acompanhamento de preços, que aí passa para inteligência de mercado valida junto com outras instituições ou pesquisas de mercado. Então, são 3 estruturas que elas andam muito conectadas. E cada uma dessas estruturas hoje, elas têm essas entregas. Muito bom. Para mim, até eu tinha algumas dúvidas a respeito do que cada coisa fazia. Para mim ficou muito claro aqui na tua fala, principalmente dentro da agrobiológica. Eu acho que é importante, como você está aqui representando a agrobiológica, falar um pouquinho sobre como as pessoas fazem para trabalhar com vocês, qual que é a cultura de vocês, o que a agrobiológica faz, onde ela está presente. Conta um pouquinho para a gente sobre a empresa. Perfeito, até agradeço a oportunidade de falar Claro. um pouquinho da agrobiológica nesse momento. Mas a agrobiológica é uma empresa nacional. Hoje ela está há 18 anos no mercado. Ela foi pioneira em um segmento que é o on-farm. Então, on-farm são produções de biológicos que os produtores eles fazem na propriedade, só que lá atrás começou só com um meio de cultura, às vezes o produtor fazia num ambiente aberto, hoje é mais profissionalizado. Container. Hoje você tem estruturas de biosalas, bioreatores, sanitizados, tudo na mais... container aqui, jogando negócio. Mas tem. Biosala, gente, essa é a palavra técnica. Biosalas, legal. Né, que são os ambientes apropriados para esse processo nas propriedades. Legal. Então, a agrobiológica foi a pioneira nisso. Hoje nós temos, além dessa tecnologia, nós temos a linha de produtos biológicos formulados, à base de fungos, bactérias, vírus, alguns inoculantes, uma linha bem completa, e temos uma abrangência hoje nacional. A agrobiológica ela cresceu muito em 4 anos e meio para cá. Por quê? Teve um fundo de investimento que aportou na companhia, o Pátria Investimentos, e hoje, dentro da estrutura que nós estamos da holding, nós estamos listados na bolsa lá em Nasdaq. Legal. Então, tem uma holding, né, essa holding maior, ela está listada lá em Nasdaq. Então, hoje a agrobiológica precisa fazer um trabalho de excelência, porque qualquer coisa fora da curva reflete nas ações na Bolsa de Valores lá em Nasdaq. Então, esse é um ponto muito importante da gente trazer. Mas quem tem interesse em ir para o mercado de biológico ou conhecer um pouquinho da agrobiológica, fique ligado nas nossas redes, LinkedIn, Agrobiológica Sustentabilidade, o Instagram também. Sempre nós colocamos as vagas que estão em aberto e sempre também gostamos de compartilhar as culturas nossas de inovação. Então, dentro dos nossos valores, um dos pilares é a inovação e levar o que o produtor ele precisa.
Então, nós temos informativos técnicos, compartilhamos resultados nesses boletins. Então, quem tiver interesse, acompanha, que sempre tem coisa nova lá que a gente está colocando para levar informação e elevar cada vez mais esse mercado dos biológicos. Muito bom mesmo, gente. Então segue aí as redes sociais da Agrobiológicos, segue também o Bruno, depois a gente vai deixar aqui para vocês nas descrições. E pra gente finalizar, né, infelizmente nosso tempo já tá começando a se estourar, eu queria que você pudesse falar uma mensagem, né? Pense que a gente está aqui falando com profissionais do agro que estão dispostos e interessados a acelerar a carreira, ou até mesmo perdidos. Que dica que você dá, Bruno? Assim, qual que é a mensagem que você deixa para essas pessoas? Não tenham medo de se autoconhecer. Legal. Esse é fundamental. Não adianta nada nós fazermos algo por fazer, sem se dedicar àquilo, ou que não esteja também aderente ao que nós precisamos ou que nós queremos como propósito de vida. Eu levo hoje isso muito que eu faço como um propósito de vida mesmo, sabe? Melhorar a saúde dos produtores, levar uma rentabilidade, uma inovação para ele. Então, eu me entendi desse jeito e espero que os profissionais também consigam se entender desse jeito. Mas busque conhecimento, cursos, a questão de oratória é muito importante. Então, são algumas das coisas que eu deixo para quem está aí buscando ou se recolocar, ou entrar no mercado, ou buscando se aperfeiçoar para um novo desafio. Então, são alguns dos pontos que eu deixaria. Muito legal, muito legal. E parabéns, Bruno, por toda a sua trajetória. Obrigada por ter topado trocar essa ideia com a gente. Eu aprendi algumas coisas aqui que na hora que finalizar já vou dar uma anotada ali, porque eu fiquei aqui acompanhando e tudo mais. Mas muito bacana mesmo. E é interessante ver que o que a gente tem feito realmente está ligado a uma dor real, factível no mercado, que realmente é isso. As pessoas precisam disso, de desenvolver o autoconhecimento e desenvolver a parte das soft skills dentro do agro, que é diferente de outros mercados, né? Então a gente vive batendo nessa tecla e a gente está aqui para isso, para servir vocês. E mais uma vez, muito obrigada aí por estar com a gente aqui nessa apresentação. Imagina, Carol, eu que agradeço a oportunidade, convite. Espero sim ter trago aqui algumas experiências, algumas falas, né, que sirva de incentivo para quem está nos acompanhando e o que nós pudermos aí ser propulsores, igual eu falei lá atrás. Eu precisei de alguns mentores que me ajudaram a chegar onde eu estou. Então, no que eu puder ser uma pessoa dessa para alguns desses profissionais, eu fico muito lisonjeado e feliz. Então, agradeço a oportunidade de estar aqui contando um pouquinho, compartilhando ideias, experiências. E eu e a companhia, a gente fica à disposição para o que precisar e agradeço o convite e quem nos acompanhou. Show de bola, show de bola. Gente, vocês que estão aqui acompanhando a gente, eu tenho um pequeno presente para vocês. Um pequeno não, um grande presente para vocês. É que, até falando aqui, a Terra Gerais Educação, que é nossa parceira e patrocinadora, eles têm um programa de formação em RTV. Mas eles deram pra gente um voucher para quem chegam para eles através da AgroSkills, tem um percentual de desconto lá com eles, que eles podem informar para vocês. Então, vou deixar o banner aqui no final para vocês, quando a gente finalizar. Se você tiver interesse de fazer o programa de formação em RTV, de fazer pós-graduação em gestão comercial, entre várias outras áreas, entre aí nesse QR Code desse banner, fala que você veio através da AgroSkills, que você vai conseguir uma condição especial. E, mais uma vez, obrigada por terem participado aqui com a gente. Obrigada, Bruno. E vamos firme e forte na nossa missão da AgroSkills, que é acelerar a sua carreira dentro do agronegócio. Bora pra cima, turma. Um beijo e até a próxima.